A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja na sua vida. Quero anunciar a palavra de Deus, ler para vocês uma mensagem que se encontra aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 28. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Haverá o fim. O profeta Isaías diz que Deus, o Senhor, é o que anuncia o fim desde o começo. Mas a ressurreição do Senhor Jesus Cristo é esperança para o homem que crê na palavra de Deus, pois a palavra de Deus testifica de Jesus Cristo. Ele declara ser o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for através dele. Ele é a luz do mundo, e aquele que o segue não andará mais em trevas, mas terá a luz da vida. Ele diz ser o pão da vida e veio para dar vida ao mundo. Mas concernente à mensagem que ele pregou, ele foi odiado por partes daqueles religiosos, homens que tinham um elevado cargo perante a sociedade, mas que transgrediam as leis de Deus, não exercendo a justiça, a misericórdia, o juízo, o amor, embora eles tendo conhecido, mas eles não praticavam. E Deus, que é longânimo, é benigno, misericordioso, que enviou seu Filho unigênito a este mundo, para que o mundo seja salvo por ele. Em Marcos 16 diz que aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. Todo aquele que pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras más sejam reprovadas. Aquela geração havia pedido um sinal para Jesus, se ele era realmente o Filho de Deus. Jesus fala que nenhum outro sinal seria dado, senão o sinal do profeta Jonas. 3
pecados. Ele ressuscitou para nossa justificação. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio a este mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele falou que seria rejeitado. Ele foi perseguido. Era homem de dores e experimentado nos trabalhos. Jesus, que teve uma vida de oração, que teve uma vida separada. A Bíblia diz em Hebreus e em Salmos que ele foi ungido com óleo de alegria, mais do que teus companheiros. Por isso Deus, o teu Deus, o ungiu, porque no caminho da justiça ele veio apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia de vingança do nosso Deus. Ele diz: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus, a manifestação da glória de Deus. Porque o Filho que está no seio do Pai revelou o Pai aos homens. A luz resplandeceu em meio às trevas. O povo que estava sentado na região e sombra da morte viu uma grande luz. Jesus disse que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Em Lucas capítulo 5, ele diz que veio chamar os pecadores ao arrependimento. Isaías declarou: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? O profeta Zacarias diz que o pastor é ferido e as ovelhas são dispersas. Nenhum daquele que tu me deste se perdeu, senão o filho da perdição. Ai do homem, porque o filho do homem é traído. Melhor não ter nascido. Está escrito na carta de Pedro: melhor não ter conhecido os caminhos da verdade, do que conhecendo se desviar do santo mandamento de Deus que lhes fora dado. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas para a verdade libertar, para conhecer a verdade, é preciso permanecer na palavra de Cristo, a se tornar discípulo de Cristo. Renuncie a sua vida, porque está escrito que aquele que amar mais o pai, mais a mãe, mais a mulher, mais o marido, mais os próprios filhos, não é digno de Jesus. Aquele que não aborrecer a própria vida não pode ser meu discípulo. O coração do homem anda dividido, porque outrora ele quer desfrutar das coisas desta vida como se elas fossem eternas. Ele se dedica tanto, ele se compromete a viver uma vida assim, distante de Deus, distante da luz, distante do Evangelho. Ele não
para que o homem conheça a sua vontade. Deus está dando tempo para o homem se arrepender dos seus pecados, converter-se do seu mau caminho. Deus está concedendo tempo, Deus está concedendo dias, Deus dá saúde, Deus dá emprego, Deus dá família, mas o homem não pode pôr o coração nessas coisas, porque a família não poderá responder a Deus aquela pessoa. O trabalho, por mais que o homem se esforçou para tê-lo, mas o trabalho não poderá salvar a alma dele. A Bíblia diz que a vida de qualquer não consiste nos bens que possui. Vale mais o nome do que as riquezas, vale mais o nome do que a fama, vale mais ter o nome escrito no livro da vida do que ser reconhecido mundialmente aqui nesta terra, porque a glória do homem é como a erva que cai e murcha, mas aquele que fizer a vontade de Deus permanecerá para sempre. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê no evangelho, aquele que crê na palavra de Deus, alcançará aquilo que Jesus fala, a vida eterna. Porque o apóstolo Tiago diz: não sedes, portanto, ouvintes esquecidícios da palavra de Deus, antes praticantes e fazedores da obra. Cumprir chamado de Deus, porque a vontade de Deus para a vossa vida é a vossa santificação. Temer a Deus e guardar os seus mandamentos, isso é um dever de todo homem. Deus trará juízo, todas as coisas, todas as obras, até as que estão encobertas, sejam boas, sejam más. Arrependei-vos e convertei-vos, para que os teus pecados sejam apagados, e assim chegam os tempos do refrigério pela presença de Cristo. A alegria do mundo é passageira, a paz que o mundo te oferece é falsa. O caminho que o homem trilha, o final é morte. Os pensamentos do homem não são os pensamentos de Deus. Os caminhos do homem não são os caminhos de Deus. Examina as Escrituras, porque nela vós encontrareis a vida eterna, e são elas que de Cristo Jesus testificam. Nenhuma profecia da Escritura
mensagem da palavra de Deus é uma mensagem eterna, anunciada ao homem frágil de uma vida curta aqui na terra, para que ele se lembre, torne para o Deus de Abraão, torne para o Deus de Israel, torne para o Deus dos cristãos, arrependido, porque aquele que encobre a violência com roupa, diz Deus em Malaquias, que Deus, ele punirá, porque Deus é uma testemunha veloz contra a feitiçaria, contra os adultérios, contra o homem que vive transgredindo sua palavra. No céu manifesta-se a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade de Deus em injustiça. Você pensa que esses homens que estão arrecadando milhões de dinheiro, julgando, dizendo que é para a obra de Deus, enquanto eles andam no luxo, enquanto vivem de vidas regaladas, esplendosas, viajando para o exterior, tendo o luxo que eles querem, andando no conforto desta vida, enriquecendo às custas do Evangelho, sobre o nome de Jesus, os falsos pastores, os mercenários, que equivale ao roubo cruel, como descreve Jesus em Mateus. Acautelai-vos desses homens, porque eles vêm com pretexto de palavras fingidas, eles enlaçam o povo, eles leem a palavra e colocam o povo contra Deus, colocando Deus na parede. Mas a fé em Cristo Jesus não é para aquisição de bens, não é para aquisições daquilo que eles estão prometendo em nome de Deus, em nome do Evangelho. A proposta do Evangelho é o homem viver uma vida de renúncia. A proposta do Evangelho é o homem padecer por Cristo Jesus, levar no seu corpo as marcas de Cristo, ser rejeitado, ser odiado, ser perseguido, ser preso, ser morto, ser apedrejado, ser ameaçado, ser afrontado, por causa de Cristo, sofrer injustiça. Quando Paulo exortou os irmãos de Filipenses, no capítulo 4, ele lembra os irmãos: em tudo estou instruído, tanto a ter fartura, como padecer necessidade. Paulo passou fome, Paulo passou sede, e muitas vezes esteve nu, ele esteve em perigo no mar, em terra, dos de sua nação, dos judeus, dos gentios, ele esteve em perigos de salteadores, foi ameaçado, mas ele diz: eu posso todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece, porque o poder de Deus é aperfeiçoado na fraqueza do homem que teme a Deus, do homem que se sujeita a Deus e é submissa à sua vontade, porque o ímpio não está importando-se com o conselho de Deus. Em Salmos diz que ele recita as palavras de Deus, mas quando ele ouve a repreensão de Deus, ele as lança para detrás dele. Ele não aceita Deus falar, porque o Deus que ele quer acreditar é o Deus amor. É o Deus que permite ele viver homem com homem, mulher com mulher, viver na bebedeira, viver nas orgias, viver nas noitadas, fumando maconha, cheirando cocaína, bebendo cachaça, se prostituindo com prostituta. O Deus que ele acredita é um Deus falso, é um Deus fajuto. Ele quer um Deus que permite ele viver de acordo com a própria vontade. A inclinação da carne é pecado, ela é inimizade contra a lei de Deus. A Bíblia diz que aqueles que andam segundo a carne não podem agradar a Deus. Não dá para explicar o explicável. Jesus
diretamente ao mundo. Mas o homem natural não entende. Aquilo que o Espírito Santo diz, ao soar no ouvido de muita gente essa palavra, ela fica confusa, porque a vida toda aprendeu a mentira no catolicismo, a vida inteira aprendeu a mentira na cultura podre deste mundo, a vida inteira acreditou nas falsas promessas dos políticos que só vai à rua na época de política, prometendo as mesmas coisas, e eles nem sequer movem o dedo, porque a ganância desses homens é riqueza, é poder, é glória. Jesus falou para Pôncio Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, os meus servos pelejariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas ele veio para esta hora. Ele veio para o que era seu, mas os seus o não receberam. Os seus o negaram. A linhagem terrena de Cristo não aceitou ele como Messias, como Cristo prometido às nações. Moisés havia dito: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Não deram crédito ao profeta da Galileia, ao Filho de Deus, como Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus pergunta para os discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Você está aí perguntando nas ruas hoje. Uns falam que ele foi um revolucionista do mundo antigo, um homem inteligente que estava superior aos demais homens da sua época. Para outros, ele é apenas o filho do José carpinteiro, filho da Maria, mãe de Deus. Jesus não tem mãe. Ele apenas foi gerado no ventre de Maria, para cumprimento da profecia do profeta Isaías. Jesus não caiu de paraquedas do céu. O Espírito Santo gerou. Hebreus 7 diz: sem pai, sem mãe, sem genealogia humana, não tendo princípio de vida, nem fim de anos. De eternidade em eternidade és Deus. Antes que o dia existisse, o Senhor Jesus existia. Antes que Abraão existisse, eu sou. Deus se apresentou para Moisés dizendo: eu sou o que sou. O Deus dos teus pais. Quando Deus chamou Abraão, a família de Abraão era idólatra. Tinha muitos deuses, muitas estátuas. É tipo hoje o catolicismo, o hinduísmo e muitas outras religiões, como o candomblé, a umbanda. Tem todo tipo de deuses, todo tipo de santos. Tem Zé Pilintra, tem Iemanjá, tem Aparecida, tem Lourdes, tem Conceição, tem João Batista, tem São Francisco, Cosme e Damião, Padre Cícero, em milhões de deuses. Rainha dos céus, a Senhora desatadora de nós. Muitos deuses, mas um só é verdadeiro. Ele é o Deus que enviou Jesus para pagar o preço, através da obediência de Cristo, levar muitos filhos à glória. Ele ressuscitou dos mortos. Ele subiu aos céus vivo. Maria não está viva no céu. Maomé não está vivo no céu. É mentira de religiões. E o homem não examina a palavra de Deus e ele engole tudo que ele escuta. É porque o homem que estudou lá na faculdade fala, e ele credibiliza a esperança e a confiança daquele homem. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Eu prefiro ficar com os ensinamentos de Cristo, porque Cristo Jesus é Deus.
A Bíblia diz: é posto um grande abismo. Quem está no inferno, morreu sem Jesus, foi para o inferno. Morreu na desobediência, está no inferno. Morreu no pecado, está no inferno. Jesus fala em João capítulo 5. Na verdade vos digo que aquele que recebe a mim e crê na minha palavra, passou da morte para a vida, não entrará em condenação, mas terá a vida eterna. Terá, é uma promessa, porque o homem tem que perseverar. Não existe essa ideologia, uma vez salvo, sempre salvo. Foge do Nicodemos, foge do Paulo Júnior, estes hereges, esses falsos pastores que estão ricos. O povo fica acreditando em Cias Malafaias, acreditando no Edir Macedo, no padre Marcelo Rossi e nos padres, nos papas. Acredita em Jesus, porque Jesus pregou a verdade e foi odiado. Ele disse que aquele que vive crendo na sua palavra não vai entrar em condenação. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Sabe o que é isso? Não é você ter religião, porque religião cada um tem uma. O sujeito fala: eu sou da Deus e amor. O outro fala: eu sou da Assembleia de Deus. Não é Deus e amor, não é a Assembleia de Deus, não é universal, não é mundial, não é catolicismo, não é espiritismo, não é islamismo. Nenhuma religião na face da terra salva o homem. Perdoa pecados. Você pode ser dizimista fiel na congregação que você cultua, mas o único Deus que salva, o único Deus que perdoa, ele não exige nada além da obediência. Quando você obedece, você faz as coisas com amor. Quando você obedece, você faz sem interesse. Quando você obedece, você cumpre a justiça de Deus. Porque Cristo cumpriu por você. Porque você crê naquele que Deus enviou como justiça própria. O madeiro era o pior lugar aonde o homem deveria ser condenado. A época de Jesus, escolheram a crucificação. A maior humilhação que Deus já passou. Os homens levaram ele à presença de homens da corte lá de Jerusalém. Eram os doutores da época. Eram os homens de elite. E eles queriam a todo custo matar Jesus. Muitas falsas testemunhas falaram: nós o ouvimos dizer que ele vai destruir o templo e em 3 dias reedificá-lo. Nós o ouvimos dizer, ele dizendo que é filho de Deus. E ninguém podia provar nada ao contrário. Ninguém podia provar nada contra Jesus, que ele blasfemou contra Deus, que ele fez algo que transgredisse as leis de Moisés. Jesus era perfeito. Ele cumpriu cada profecia ao pé da letra, pela obediência que a ele foi imposta aquilo que o Pai enviou a fazer, consumar a obra na cruz. E o diabo, querendo ou não, o homem se levantando ou não, ele iria chegar à cruz. O Papa Francisco falou que foi o maior fracasso de Deus Jesus ter morrido na cruz. Uma blasfêmia, mas o mundo não está nem aí. O mundo tem o Papa como homem de Deus, como representante de Deus na terra. Não é, nunca foi e nunca será. Sabe quem é o representante de Cristo na terra? É o Espírito Santo que coopera com a igreja sincera, irrepreensível, sem ruga, sem mancha, sem mácula, sem nenhuma contaminação, porque ela vive as marcas do Evangelho, ela vive sobre as marcas de Cristo. Ela não ingressa a carreira de político, ela não está envolvida com cultura, ela não está envolvida com religião. A igreja de Cristo não tem CNPJ, a igreja de Cristo é peregrina, ela é forasteira. Ela tem uma habitação, é o céu, e ela vai chegar lá. O diabo, querendo ou não, porque Jesus fala que contra a sua igreja, as portas do inferno não prevalecem. Ela vai chegar lá, porque ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Salmo 115, versículo 16 diz: que preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos.
morte não é o fim para eles. É apenas o começo de uma longa eternidade com Deus, na glória. Porque o corpo perecível se revestirá da incorruptibilidade. Um corpo glorioso. Porque Daniel diz que aqueles que dormem no pó da terra ressuscitarão. Jesus fala em João capítulo 5, os que fizeram bem ressuscitarão para a vida eterna. Paulo diz em Romanos 2 que glória e honra a toda alma que fizer a justiça, fizeram o bem. Mas condenação, juízo, clamor a toda alma que fizer o mal. Jesus foi levado à presença destes homens. Os homens o interrogaram. E o sumo sacerdote foi até Jesus e falou: dize-nos, eu conjuro-te pelo Deus vivo, tu és o Filho de Deus? Jesus falou: eu sou. E em breve vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens dos céus, com grande poder e grande glória. E eles falaram, blasfemaram. Blasfêmia. Para que mais precisamos? De ouvir. Nós o ouvimos falar. Ser ele o Filho de Deus. Levaram Jesus até Pilatos, porque a lei de Moisés, daqueles homens, não permitia matar pessoa alguma. Trouxeram ele até Pilatos, e a acusação era: ele é um salteador. Mas na verdade, eles tinham inveja de Jesus, e eles não falaram para Pilatos qual o motivo real. Pilatos perguntou: qual é a acusação que vós trazeis contra este homem? Se ele não é salteador, nós não entregaríamos ele. Jesus não era ladrão. Ladrão era Barrabás. Ladrão é quem rouba aos outros. Não tem coragem de trabalhar. Não tem coragem de juntar latinha e vender. Não tem coragem de trabalhar honestamente e sai roubando um e sai roubando outro. Agora, final de ano, os ladrões estão em toda a vapor, roubando. Ladrão de meia tigela do PCC, se converta. Jesus está voltando. A Bíblia diz na primeira carta de Coríntios, capítulo 6, versículo 10, que os ladrões não herdarão o reino de Deus. E tem gente fazendo apologia ao crime. A letra do funk faz. E o povo está nessa onda de funk, de rock, de pagode. Sabe quem é o Deus dessas músicas? É o diabo. Sabe quem é o Deus do futebol? É o diabo. E você lá prestando homenagem aos seus ídolos? Cultua a Deus, sirva a Cristo, honre a Deus, porque o mundo será destruído em breve. A Bíblia diz que há poucos que serão salvos, porque foram poucos que levaram uma vida comprometida com Deus. Noé era justo. 8 vidas escaparam. Na época de Noé, tinha milhões de pessoas. O mundo antigo de Noé era tão grande e não tinha tecnologia como se vê hoje. Mas a terra era corrompida. A de hoje também é. O que faz diferente na vida da pessoa é Deus na vida dela. O que faz diferença na vida do homem é Jesus Cristo na vida do homem. Porque você pode ter dinheiro, pode ter riqueza, pode ter fama, pode ter sucesso. Mas o que adianta ganhar o mundo todo e perder a salvação? Lázaro morreu pobre, mas tinha um nome. Ele foi para o céu. Os anjos o levaram para o seio de Abraão. Lugar de consolo, lugar de conforto. Enquanto Lázaro, que mendigava, não tinha um tostão, não tinha saúde, morreu doente. Os cães lambiam a sua ferida para tentar amenizar, mas piorava mais. Lázaro não foi levado para o melhor hospital da época. Mas Jesus, quando falou, Jesus se encheu de alegria, porque os anjos de Deus vieram buscar a alma de Lázaro. O que vale a pena nesta vida é servir Jesus. Jesus falou: vai e faz discípulos de todas as nações. Fazer discípulo não é religioso, não é evangélico, é discípulo. Paulo diz: sofre as aflições como um bom soldado de Cristo Jesus. Aquele que milita não se embaraça em negócio algum desta vida, a fim
fim de agradar aquele que o chamou para a guerra. Os cristãos padecem. Fortalece ele nessa caminhada, perante a sua casa. Senhor, revigora as suas forças, Pai. Bota ele em saúde. Complementa, meu Pai, a tua obra na vida dele, Deus derramado. Deus seja com ele em todas as coisas. E dê sabedoria, dê entendimento, conhecimento para que ele serve, meu Pai, os tempos. E a hora é chegada, meu Pai. Fortalece ele na tua graça. Fortalece ele na força do teu poder. Encoraja ele, meu Pai, a perseverar nesta fé. O Senhor mesmo é Deus. Em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, esclarece ele as coisas que ele não entende ainda. E a por causa de Abraão, eu rogo, meu Pai, que faça intercessão das orações dele, na casa daquele que coloca diante de ti, que o Senhor venha responder com poder, com glória e com graça. Em nome de Jesus Cristo, abençoa ele, meu Pai. Recompensa todas as coisas que ele fizer a ti. Que o Senhor venha honrá-lo nesta vida. E assim, meu Pai, guarde ele, livrando de todo homem astuto, todo homem sagaz, todo homem alvoroçador. Em nome de Jesus Cristo, guarde ele, meu Pai, de todo aquele que venha contra ele com espada, com varapau, que ele seja, meu Pai, protegido pela tua justiça, pela destra do teu grande poder, no nome de Jesus Cristo, que a tua misericórdia o alcance a cada momento, guia ele por esta festa, calça os pés dele na preparação do Evangelho, coloca o escudo, meu Pai, coloca o capacete da salvação, dá ele o armamento que ele necessita para pelejar, meu Pai, porque nessa peleja, ainda que ele pensa que pelejará, mas o Senhor dos exércitos pelejará por ele. Assim, o Senhor está. O Senhor Jesus, levado ao madeiro por amor a nós, na cruz ele clama ao Pai: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Deus não desamparou o filho, mas foi por causa do pecado, porque a ira de Deus caiu sobre ele. Naquele exato momento, o céu escureceu, houve terremotos em toda a terra. O pai virou as costas para o filho, porque o pecado era a causa da nossa condenação. Mas Jesus assumiu a nossa culpa. Hebreus capítulo 9 diz que ele foi entregue pelos nossos pecados. Ele foi entregue por amor a nossas vidas, porque Deus, que foi com ele, livrou ele dos seus adversários, livrou ele da angústia da morte. Passe de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade. O Pai foi com ele na cruz. O Pai, que naquele momento não pôde suportar, porque o pecado é a causa da divisão do homem com Deus. Mas você e eu temos Jesus como nosso precursor, como nosso mediador, como nosso intercessor. Por isso que eu apresento a vocês Jesus. Não é Aparecida, não é Lourdes, não é Conceição, não é Iemanjá, não é Zé Pilintra, não é caveira. Você pode pendurar uma cruz no pescoço, mas isso não vai livrar você da ira de Deus. Jesus quer salvar a sua alma. Venha para Jesus agora. Jesus está te convidando. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Amém? Deus abençoe a sua vida. Neste dia se lembre
destas palavras e as guarda no seu coração. Porque eu não sei quando Deus me tornará a trazer aqui. Talvez Deus me recolhe hoje para a glória, ou Jesus volta agora nas nuvens dos céus. Mas o meu dever e a obrigação que me é imposta diante dos céus e da terra, e de todos vós, eu não vos deixei de anunciar o conselho de Deus. Amém? Irmãos, Deus abençoe. Veio um varão aqui, ele deixou uma oferta, pedi para orar por ele, orar pela vida dele, irmão, é o José Ramalho. E a praça aqui tem algumas pessoas. Daqui a pouco eu vou sair para trabalhar, mas Deus deu graça para vir aqui pregar a palavra. Final de ano, né? O pessoal, a maioria está viajando, mas é sempre bom poder trabalhar para Jesus. Meus irmãos, fiquem na paz, Deus abençoe grandemente. E até a próxima, se Deus permitir.